Fala galera, beleza? Estamos aí mais uma vez então, Carlos Pádua com vocês. E nesse vídeo de hoje eu quero falar alguns conceitos aqui com vocês que é interessante e eu acho importante para tá sempre se desenvolvendo aí nesse mercado. Ok, eu escrevi, eu sempre faço isso, né? Coloco os tópicos aqui do que eu vou falar para vocês e aí vou em cima disso trabalhando. Então aqui o que eu quero falar para vocês é o seguinte: por que eu indico, né, para as pessoas trabalhar 10%, investir 10% em Forex, 90% em bolsa. Então é sobre esse tema, ok? Para começar, eu quero falar para vocês que eu tô aí há praticamente quase 17 anos, 16 anos aí, 16 anos atualmente aí no mercado, e comecei envolvido com Forex de forma 100% dedicada a isso. Então, trabalhei muitos anos operando e depois me tornei gerente de uma corretora. Fiquei numa corretora uns 4 anos e depois estou no momento em outra corretora. No momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês, eu estou gerenciando outra corretora. Então eu fui gerente de uma corretora e agora estou gerenciando outra corretora, ok? Antes disso eu já tinha sido gestor de contas um pouquinho maiores, né? Contas de clientes aí relativamente grandes. Estou falando assim na casa de 200 mil dólares há uns anos atrás, de uma grande corretora que é a Ducascop, e na época eu morava no Chile e operei para clientes aí, para clientes, né, de fora do Brasil que tinham contas relativamente grandes. Inclusive eles mandaram uma pessoa pessoalmente me treinar lá no Chile, direto. O cara veio da Suíça, da Ducas, e me treinou lá. Então tive essa experiência também. Gerenciei capital de cliente aí na casa de 900 mil dólares, cliente meu, né? E fiz, enfim, eu fiz a minha vida aí nesse mercado. Então o que eu vou falar pra vocês, eu não estou criticando o mercado, nem desfazendo, nem nada disso. Não é isso. É porque depois desses anos de experiência, você vai afinando a sua visão, né? E vai pegando uma experiência bem diferenciada. Então eu posso falar isso pra vocês sem nenhum peso na consciência, ok? Então por que 10% Forex e 90% bolsa? Sendo que eu sou gerente de corretora Forex, né? Então eu vejo do outro lado do balcão, eu sei que eu vejo, né, a maioria dos clientes perdendo e tudo porque alavanca demais. Claro que essa questão de perder tem a ver com tudo que eu passei para vocês em outros vídeos, né? Eu tenho vídeos aí porque que 90% perde, vocês podem estar verificando aí outros vídeos. Mas alguns fatores eu anotei aqui para vocês que são importantes, ok? E dentre esses fatores, vamos diminuir um pouquinho essa janela aqui, tá? Dentre esses fatores, eu quero falar para vocês o seguinte: um deles é a segurança do capital, tá? Então, quando você abre uma conta numa corretora Forex, por mais que você possa pensar, mas eu escutei falar, eu vi falar em outro vídeo que tem corretora que tem lá um seguro, se a corretora quebrar, blá 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 blá. Tá. Quebra, deixa a corretora quebrar e aciona esse seguro para você ver como é que vai ser gostoso o seu processo para conseguir botar a mão nisso. Vai ver os clientes quando quebrou a Alpar e o K, né? Provavelmente deve ter cliente que até hoje não conseguiu botar a mão no dinheiro dele de novo. Então, quando eu falo segurança do capital, o que eu quero dizer com isso? O capital, quando você está no mercado de câmbio, no mercado forte, ele não tem jeito, ele vai ficar na mão da corretora. Eu sou gerente, né? Eu vejo isso no dia a dia. Para você abrir uma conta na corretora, que eu gerencio, você vai ter que abrir, vai ter que depositar o saldo na corretora, né? E nem eu, como gerente, tenho controle sobre isso. Imagina você. Então, quando você está na bolsa, o seu capital ele fica no seu nome, no seu CPF. Quando você compra e monta um portfólio de ações,
essas ações estão anexadas ao seu CPF. Se a corretora quebrar, essas ações vão continuar no seu CPF. Então você tem um grau de proteção muito maior, tá? E tá dentro do país. Se você for brasileiro, tiver conta na corretora brasileira, você está dentro do seu país. Se você for português, tiver conta numa conta portuguesa e investir em ações de Portugal, né? Tô falando Portugal porque tem muitas pessoas que vão estar vendo esse vídeo que é português. Eu tenho clientes portugueses. Então você vai ter lá no seu nome também no seu país. E por aí vai. Ok? Então a segurança do seu capital, ela é evidente. Não tem como negar que ela vai ser muito maior você colocando os 90% em bolsa. Então eu não quero dizer que o Forex é ruim, não é isso, né? Não posso nem falar que é ruim porque eu fiz a vida em cima disso. Ele é legal, mas eu considero hoje, depois desses anos todos, que ele é mais interessante se você atua dessa forma. Então a cada R$1.000 você joga 100 no Forex e 900 na bolsa, tá? Nas ações, depois eu falo dessa parte aqui em cima, ok? Vamos falar aqui algumas outras coisas. Aqui nas ações você tem uma coisa também interessante que são os dividendos. Então quando você investe seus 90% em bolsa, quando eu falo bolsa são ações, né? Ou fundos imobiliários, etc. Ativos aí que você tenha negociados em bolsa, você vai ter dividendo. O que são os dividendos? É a parte do lucro que a empresa tem e ela tem que pegar uma parte desse lucro e distribuir para o sócio, para o acionista, para você que comprou ações dessa empresa, ok? Então, não importa que a ação que você comprou suba ou caia. Você comprou uma ação por 10, não importa se ela foi para 12 ou se ela foi para 5. Os dividendos você vai receber caso a empresa tenha lucro no ano. Então você tem essa vantagem de você ter os dividendos. No momento que eu gravo esse vídeo, né, a lei atual, os dividendos são isentos de imposto de renda. Pode ser que no futuro isso mude, mas no momento que eu estou gravando o vídeo, maio de 2019, a lei é essa. Os dividendos são isentos de imposto de renda. E quando você investe no FI, no fundo imobiliário, fundo de investimento imobiliário, você está lá investindo numa cota que você vai participar de um projeto imobiliário, por exemplo, de um shopping center, de um hotel, de um prédio de escritórios, né? E o seu lucro, que é a sua parte do aluguel que aquele imóvel gera, você vai ter lá o seu lucro, por exemplo, 0,8 no mês, 0,7, ele também é isento de imposto de renda no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então é uma renda que você tem. Então, veja que na bolsa você vai ter alguma renda extra, independente de você acertar se aquele investimento, aquele ativo que você comprou, ele suba ou ele caia. No Forex não. Se você comprar um par de moeda, tá? Aqui nesse caso, ó, tá vendo? Eu vendi aqui, ó, esse par. Vendi aqui. Então eu tô ganhando nessa parte aqui, nesse trade aqui de cima. Se eu acertei o lado aqui, eu vou ganhar. Mas se eu vendi aqui e ele subir, eu vou começar a perder. E ele não vai me dar lucro. Pelo contrário, na maioria das corretoras, inclusive na que eu sou gerente, eu ainda vou pagar um swap, que é uma taxa de permanência, né? Cada dia que passa posicionado, você paga um swap, que é uma taxa de permanência. Se você tiver a favor do país que tem os juros maior, você vai receber o swap. E se você tiver contra esse país que tem os juros maior, você vai pagar uma taxa de permanência, o swap, tá? Então não vai me render nada se eu errar a operação. Ela é 100% especulativa, tá? Então nos ativos de bolsa nós temos aqui, ó, formas de renda extra. Outra, por exemplo, fora os dividendos, ó, uma coisa que eu faço todos os meses: lançamento de opções. Lançamento de opções sobre as minhas ações. Então, se eu compro lá uma ação, por exemplo, da Petrobras, todos os meses eu lanço opções sobre essas ações. Então, essas ações vão ficar no meu portfólio. Eu vou ganhar dividendos sobre ela, sem fazer nada, mesmo que ela caia, ok? E eu vou lançar opções todos os meses e vou gerar mais uma renda extra, tá? Não vou entrar no tema como é que se lança opções aqui nesse vídeo, mas é uma operação que você faz com opções sobre as ações que você tem, um lançamento, uma venda de opções, e te gera um prêmio, te gera uma renda extra naquele mês.
Então eu tenho os dividendos, eu tenho o lançamento de opções, tudo isso com bolsa. No Forex você não vai poder fazer isso. O outro fato importante é de envolver dois países ou blocos. Então quando a gente, nesse caso aqui o USD e CHF, quando a gente faz uma operação, por exemplo, euro-dólar, você tem de um lado o euro, do outro lado o dólar. Então, olha a complexidade. Nós estamos falando do lado do euro, vários países da zona europeia. Qualquer coisa que aconteça em cada um país desse pode refletir na moeda. Se acontecer um problema na Itália, lembra, há pouco tempo teve a crise da Grécia. Ainda está problemático na Grécia, mas teve um momento de crise aí há um tempo atrás. E afetou a moeda, afetou todo mundo. Inclusive sempre existe um risco de contágio, de um problema aí passando para o outro país. Então você está envolvido num bloco com vários países, que é o euro, né, com a zona do euro. E aí você tem esse risco político e econômico desse bloco. E do outro lado você tem os Estados Unidos como moeda americana, o dólar, nesse caso do euro-dólar. Então você também vai ter os problemas políticos e econômicos dos Estados Unidos. Então olha a complexidade de quantas coisas você corre risco quando você faz uma operação no euro-dólar. São vários países de um lado, um país do outro, pode dar problema de um lado, pode dar problema do outro, tanto econômico quanto político. Então é o mercado considerado mais difícil do mundo, o mercado de câmbio. Não é fácil, por conta dessas variáveis. Tá? Então, hoje, qual é a visão que eu tenho? Ensino isso para os meus alunos e os meus clientes. Eu continuo no Forex, eu não vou sair nunca. Tá? Por isso estou falando, eu não estou falando mal. Eu continuo, né, no Forex e nunca vou sair. Eu uso ele como um dos meus veículos de criação de riqueza para minha vida. Eu sou corretor, eu sou gerente e operador. E vou continuar. Mas é a questão de você decidir a porcentagem que você vai dedicar do seu capital para aquele veículo de geração de riqueza que é o Forex. Então, eu considero hoje o Forex como um veículo de proteção e diversificação. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu tenho lá uma carteira no Brasil de investimento em ações, né, fundos imobiliários, tesouro, renda fixa, enfim, o que você quiser, debênture, seja o que for. Você montou lá a sua carteira. Você tem lá 100 mil, um exemplo. E aí você, quando você monta você abre uma continha Forex e coloca lá 10 mil em Forex, isso você tem 90 mil em bolsa, desses 100 mil. Quando você tem lá as suas posições de Forex, qualquer problema que tenha com a moeda, com o real, você tem lá um pouco de capital numa moeda forte. Então você pode, o que eu faço pessoalmente? Eu monto posições a favor do dólar e a favor do franco suíço. Nesse caso aqui eu estou a favor do franco suíço. Claro que nesse caso aqui é uma moeda, um par de moeda que envolve o dólar e o franco suíço ao mesmo tempo, né? Mas eu tenho outras posições que eu atuo a favor do franco suíço. E tem outras posições que eu atuo a favor do dólar. Então eu opero a favor do dólar e a favor do franco suíço. E decidi operar só para o lado dessas duas moedas, porque a minha visão é mais de investidor, de um cara que está querendo montar uma proteção e tirar um lucro. Claro, eu quero ter lucro extra ali, né? Eu quero ter uma renda extra, tudo isso, mas sempre pensando, isso aqui não deixa de ser um pouco proteção, uma diversificação dos meus investimentos. Então eu não tenho tudo só em bolsa, entende? Eu tenho uma parte ali bem menor, pequena, em Forex, em câmbio. Percebe então o ponto que eu queria chegar? Então é um mercado mais difícil, mais arriscado, né? O seu capital vai ficar fora, você não tem muito controle sobre isso, você depende 100% da corretora, não tem jeito. E mesmo assim eu aconselho você a fazer parte desse mercado, como eu faço parte, mas diversificar, colocar uma posição menor, né, do seu capital e a posição maior em bolsa. E aqui eu vou falar esse última coisa que eu marquei aqui, que era, na verdade eu coloquei em segundo lugar aqui, mas era só para eu lembrar. É o seguinte, façam um estudo. Peguem aí os 100 mais ricos do mundo, os 200, 400, 500 pessoas, seja o que for. Pega uma lista, né?
Pega lá os 500 mais ricos do mundo, faça um estudo um dia. Você vai ver que vai estar todos eles, quero dizer assim, todos, a grande maioria, né, 80%, indiretamente ou diretamente, ligado aonde? Ligado onde? No Forex ou na Bolsa? Na Bolsa, vai estar no mercado financeiro, Wall Street. Ok? Nesse caso, a maioria está na Bolsa Americana. E claro que aqui no Brasil nós temos vários bilionários aí em Bolsa Brasileira. Mas estão ligados em Bolsa, tá? Em ações. Não é à toa isso. É por conta disso tudo que eu acabei de falar. Porque você vai ser sócio de grandes empresas lucrativas, você vai ter dividendos, você vai poder montar estratégias mais avançadas como lançamento de opções. Você consegue usar uma ação como garantia de outra aplicação que você faz. Então você pode montar uma posição no mercado de índice usando as ações que você tem. Você pode pegar uma ação que você tenha comprada, usá-la de garantia para entrar vendida em outra ação. Você tem N coisas que você pode fazer dentro da bolsa e você não vai conseguir fazer isso em Forex, ok? Então é por isso que os mais ricos do mundo estão na bolsa. Pega esses mais ricos do mundo e procura se tem alguém especificamente em Forex. Não estou dizendo que não tem gente rica que está em Forex, né? Muito cuidado. O que eu estou dizendo é que os mais ricos estão na bolsa, não estão em Forex, porque deve ter um motivo, entendem? Então eu não estou falando mal, eu estou dando um toque pessoal de um cara que fez a vida no Forex. Eu fiz a minha vida no Forex e gerencio corretora Forex, gerencio clientes Forex, opero no Forex. Então é isso, beleza? Depois de todos esses anos, abram a conta de vocês, né? Venha ser meu cliente de curso Forex, de consultoria. Não vou sair desse mercado. Mas é sempre o que? 10% Forex, 90% bolsa. Ok? É isso aí. Beleza? Espero ter ajudado, contribuído um pouquinho aí. E agradeço pelo tempo. Marca o sininho, se inscreva no canal, compartilha, dá joinha. Tamo junto. Valeu. Obrigado, pessoal. Um abraço, até a próxima.